Vamos agora aos versículos 21 e 22. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem disser a seu irmão, raca, estará sujeito ao julgamento do sinédrio. E quem lhe disser, moré, estará sujeito à geena de fogo. As palavras que ouvistes, mencionadas ainda nos versículos 21, 27, 33, 38 e 43, são a lei da antiga dispensação. Ao passo que as palavras que eu vos digo, nos versículos 22, 28, 32, 34, 39 e 44, são a nova lei do reino que complementa a antiga dispensação. A lei da antiga dispensação trata do ato do homicídio. Nós vimos isso no versículo 21. Mas a nova lei do reino trata da ira, o motivo que leva ao homicídio. Portanto, a exigência da nova lei do reino é mais profunda do que o requisito da antiga dispensação. Para satisfazer a exigência da nova lei do reino, necessita-se da vida superior da nova criação. A palavra irmão aqui no versículo 22 prova que as palavras do rei são dirigidas aos crentes, aos cristãos. Nesse versículo há 3 tipos de julgamento. Se você reparar bem, o Senhor fala assim, olha, eu porém vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem disser a seu irmão raca, estará sujeito a julgamento do sinédrio. E quem lhe disser moré, estará sujeito à geena de fogo. Portanto, nesse versículo há 3 tipos de julgamento. O primeiro é o julgamento à porta da cidade, que é o julgamento distrital. O segundo é o julgamento pelo sinédrio, que é um julgamento em nível superior. O terceiro é o julgamento efetuado por Deus mediante a geena de fogo, que é o julgamento do nível mais elevado. Esses 3 julgamentos foram mencionados aqui pelo novo rei, que usava figuras do conhecimento dos judeus, visto que todos os seus ouvintes eram judeus. Entretanto, com relação ao povo do reino, os crentes do Novo Testamento, todos esses julgamentos se referem ao juízo do Senhor no tribunal de Cristo, revelado em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, Romanos capítulo 14, versículo 10, e também o versículo 12. 1 Coríntios capítulo 4, versículos 4 e 5. Também 1 Coríntios capítulo 3, versículos 13 a 15. Mateus 16, 27, Apocalipse 22, 12 e Hebreus capítulo 10, versículos 27 e 30. Isso revela claramente que os crentes neotestamentários, embora perdoados por Deus para sempre, se pecarem contra a nova lei do reino apresentada aqui, ainda estarão sujeitos a julgamento do Senhor. O juízo, é claro, que não visa a perdição. Isso é muito importante, amigo. Não é um juízo que visa a condenação, a perdição, mas um juízo que não visa a perdição, mas a disciplina. Não obstante, quando pecamos contra a nova lei do reino, seremos perdoados e justificados pelo sangue do Senhor Jesus, se nos arrependermos. Então é muito importante a questão do arrependimento. Se nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, como está escrito em 1 João capítulo 1, versículos 7 e 9, que dizem, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ainda no versículo 22, quando fala lá a respeito de raca, isto é, idiota ou imprestável, expressão de desprezo. Quando fala a questão do sinédrio, diz que o sinédrio era um conselho composto dos principais sacerdotes, dos anciãos, dos doutores da lei e dos escribas. Era o mais alto tribunal dos judeus. Lucas capítulo 22, versículo 66.
Atos capítulo 4, versículos 5 a 6, e também o versículo 15. Atos capítulo 5, 27, 34 e 41. Ainda que no versículo 22 tem um termo estranho, que fala-se moré, não é? Quem lhe disser moré, estará sujeito à hiena de fogo. Moré significa tolo, expressão hebraica de condenação que identifica um rebelde. Números capítulo 20, versículo 10. Esse termo é mais sério do que raca, que é uma expressão de desprezo. Tem ainda a expressão Geena. Geena ou Vale de Ena é o equivalente ao hebraico Hinnom, Vale de Hinnom, também chamado Tofete. 2 Reis capítulo 23, versículo 10, Isaías capítulo 30, versículo 33, Jeremias capítulo 9, versículo 13. É um vale profundo próximo a Jerusalém, usado como depósito de lixo da cidade, onde todo tipo de imundícia e os cadáveres dos criminosos executados eram lançados e incinerados. Por causa do seu fogo contínuo, tornou-se o símbolo do lugar do castigo eterno, o lago de fogo, apresentado lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Essa palavra também é usada nos versículos 29 a 30, capítulo 10, versículo 28, capítulo 18, versículo 9, capítulo 23, versículo 15 e 33, em Marcos, no capítulo 9, 43, 45 e 47, e Lucas, capítulo 12, 5, e também em Tiago, capítulo 3, versículo 6. Chegamos ao versículo 23 aqui do capítulo 5, que diz: Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali perante o altar a tua oferta, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, vem apresentar a tua oferta. Lemos os versículos 23 e 24. Os sacrifícios, como o sacrifício pelo pecado, visam expiar o pecado, ao passo que as ofertas visam a comunhão com Deus. O altar era uma peça de mobília, Êxodo capítulo 27, versículos 1 a 8, que ficava no átrio do templo. 1 Reis capítulo 8, versículo 64, sobre o qual se ofereciam todos os tipos de sacrifícios e ofertas. Levítico capítulo 1, versículo 9, versículos 12 e 17. Ao decretar a nova lei do reino, o rei fez referência aqui à oferta e ao altar da antiga dispensação, porque durante o período do seu ministério na terra, período esse de transição, a lei ritual da antiga dispensação ainda não chegara ao fim. Nos 4 evangelhos, antes de sua morte e ressurreição, em questões referentes a circunstâncias exteriores, o Senhor tratou os seus discípulos como se fossem judeus, portanto, segundo a antiga lei, ao passo que em questões relativas a espírito e vida, ele os considerou como crentes, cristãos, componentes da igreja, segundo a economia neotestamentária. Ainda no capítulo 23, a frase "alguma coisa contra ti" deve referir-se a uma ofensa causada pela ira ou repreensão, lá do versículo 22. Devemos primeiro nos reconciliar com nosso irmão, para que a lembrança da ofensa seja removida e a nossa consciência fique livre de ofensa. Então poderemos vir e fazer a nossa oferta ao Senhor, e então ter comunhão com Ele, com uma consciência pura. O Rei do Reino jamais permitirá que 2 irmãos não reconciliados, um com o outro, partilhem do reino na sua realidade ou reinem na sua manifestação. Temos aqui, portanto, amigo, 2 versículos muito importantes. É interessante que fala: se teu irmão tem alguma coisa contra ti. Não é se você se lembrar que fez alguma coisa contra ele, mas se você perceber que o seu irmão tem algo contra ti, você deve procurá-lo, deve colocar as coisas na luz, deve pedir perdão a ele, para que sejam reconciliados, e não exista a probabilidade ou a possibilidade dos 2 ficarem fora da realidade, ou então deixem de reinar com o Senhor em sua manifestação.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos dê luz no tratar com os irmãos. O versículo 25 diz: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas lançado na prisão. Entra em acordo sem demora, para que não morras tu ou teu adversário, ou o Senhor volte. Não é verdade? Não te deixando assim nenhuma oportunidade para que te reconcilies com teu adversário. A frase "a caminho" quer dizer que ainda estamos vivendo nesta vida. Isso ocorrerá diante do tribunal de Cristo. Versículo 25, quando fala: não te entregue ao juiz. Ocorrerá isso diante do tribunal de Cristo, quando ele voltar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 e Romanos capítulo 14, versículo 10. O juiz será o Senhor, o oficial de justiça será o anjo, e a prisão será o lugar de disciplina. Precisamos aprender a guardar o nosso coração, amigo. De tudo quanto devemos guardar, precisamos guardar o nosso coração. Precisamos manter a nossa consciência limpa, a nossa consciência pura diante do Senhor e também dos irmãos.